Capítulo 2 do processo administrativo no controle de atos de concentração econômica. Seção 1 do processo administrativo na Superintendência Geral. Artigo 53. O pedido de aprovação dos atos de concentração econômica a que se refere o artigo 88 desta lei deverá ser endereçado ao CAD e instruído com as informações e documentos indispensáveis à instauração do processo administrativo, definidos em resolução do CAD, além do comprovante de recolhimento da taxa respectiva. Parágrafo 1º. Ao verificar que a petição não preenche os requisitos exigidos no caput deste artigo ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, a Superintendência Geral determinará uma única vez que os requerentes a emendem, sob pena de arquivamento. Parágrafo 2º. Após o protocolo de apresentação do ato de concentração ou de sua emenda, a Superintendência Geral fará publicar edital, indicando o nome dos requerentes, a natureza da operação e os setores econômicos envolvidos. Artigo 54. Após cumpridas as providências indicadas no artigo 53, a Superintendência Geral, inciso 1, conhecerá diretamente do pedido, proferindo decisão terminativa, quando o processo dispensar novas diligências ou nos casos de menor potencial ofensivo à concorrência, assim definidos em resolução do CAD, ou, inciso 2, determinará a realização da instrução complementar, especificando as diligências a serem produzidas. Artigo 55. Concluída a instrução complementar, determinada na forma do inciso 2 do caput do artigo 54 desta lei, a Superintendência Geral deverá manifestar-se sobre seu satisfatório cumprimento, recebendo-a como adequada ao exame de mérito, ou determinando que seja refeita por estar incompleta. Artigo 56. A Superintendência Geral poderá, por meio de decisão fundamentada, declarar a operação como complexa e determinar a realização de nova instrução complementar, especificando as diligências a serem produzidas. Parágrafo único. Declarada a operação como complexa, poderá a Superintendência Geral requerer ao Tribunal a prorrogação do prazo, de que trata o parágrafo 2º do artigo 88 desta lei. Artigo 57. Concluídas as instruções complementares de que tratam o inciso 2 do artigo 54 e o artigo 56 desta lei, a Superintendência Geral, inciso 1, proferirá decisão aprovando o ato sem restrições. Inciso 2, oferecerá impugnação perante o tribunal, caso entenda que o ato deva ser rejeitado, aprovado com restrições ou que não existam elementos conclusivos quanto aos seus efeitos no mercado. Parágrafo único. Na impugnação do ato perante o tribunal, deverão ser demonstrados de forma circunstanciada o potencial lesivo do ato, a concorrência e as razões pelas quais não deve ser aprovado integralmente ou rejeitado. Seção 2 do processo administrativo no tribunal. Artigo 58. O requerente poderá oferecer, no prazo de 30 dias da data de impugnação da Superintendência Geral, em petição escrita, dirigida ao presidente do tribunal, manifestação expondo as razões de fato e de direito com que se opõe à impugnação do ato de concentração na Superintendência Geral, e juntando todas as provas, estudos e pareceres que corroboram seu pedido. Parágrafo único. Em até 48 horas da decisão de que trata a impugnação pela Superintendência Geral, disposta no inciso 2 do caput do artigo 57 desta lei, e na hipótese do inciso 1 do artigo 65 desta lei, o processo será distribuído por sorteio a um conselheiro relator. Artigo 59. Após a manifestação do requerente, o conselheiro relator, inciso 1, proferirá decisão, determinando a inclusão do processo em pauta para julgamento,
caso entenda que se encontre suficientemente instruído. Inciso 2. Determinará a realização de instrução complementar, se necessário, podendo, a seu critério, solicitar à Superintendência Geral a realize, declarando os pontos controversos e especificando as diligências a serem produzidas. Parágrafo 1º. O conselheiro relator poderá autorizar, conforme o caso, precária e liminarmente a realização do ato de concentração econômica, impondo as condições que visem a preservação da reversibilidade da operação, quando assim recomendarem as condições do caso concreto. Parágrafo 2º. O conselheiro relator poderá acompanhar a realização das diligências referidas no inciso 2 do caput deste artigo. Artigo 60. Após a conclusão da instrução, o conselheiro relator determinará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 61. No julgamento do pedido de aprovação do ato de concentração econômica, o tribunal poderá aprová-lo integralmente e rejeitá-lo ou aprová-lo parcialmente, caso em que determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e eficácia do ato. Parágrafo 1º. O tribunal determinará as restrições cabíveis no sentido de mitigar os eventuais efeitos nocivos do ato de concentração sobre os mercados relevantes afetados. Parágrafo 2º. As restrições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo incluem: inciso 1. A venda de ativos ou de um conjunto de ativos que constitua uma atividade empresarial. Inciso 2. A cisão de sociedade. Inciso 3. A alienação de controle societário. Inciso 4. A separação contábil ou jurídica de atividades. Inciso 5. O licenciamento compulsório de direitos de propriedade intelectual. Inciso 6. Qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. Parágrafo 3º. Julgado o processo no mérito, o ato não poderá ser novamente apresentado nem revisto no âmbito do Poder Executivo. Artigo 62. Em caso de recusa, omissão, enganosidade, falsidade ou retardamento injustificado por parte dos requerentes de informações ou documentos cuja apresentação for determinada pelo CAD, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, poderá, a pedido de aprovação do ato de concentração, ser rejeitado por falta de provas, caso em que o requerente somente poderá realizar o ato mediante a apresentação de novo pedido, nos termos do artigo 53 desta lei. Artigo 63. Os prazos previstos neste capítulo não se suspendem ou interrompem por qualquer motivo, ressalvado o disposto no parágrafo 5º do artigo 6º desta lei, quando for o caso.